Olá, muito bom dia, meus queridos, minhas queridas. Está para começar a palavra revelada. Faz algum tempo que nós não estamos fazendo a palavra revelada. Primeiramente, quero pedir para todos que acompanham o Ministério da Palavra Revelada. Não é uma justificativa, que para Deus não tem justificativa em ministério, né? Mas a gente está com a vida bem mais corrida, eu tô com a vida um pouquinho mais corrida aí, então, infelizmente, atrasou aí. A programação da palavra revelada é para que seja feita a cada 15 dias, então quinzenal. Dessa vez a gente atrasou em torno de um mês. O Senhor já nos deu a palavra revelada que é para estar passando. A gente vai estar falando aqui diretamente ao seu coração. Nós não. Toda a honra e toda a glória tem que ser dada ao Espírito Santo de Cristo. Então, quem fala através de nós é o Espírito Santo que vem de Cristo, tá bom? Então, eu vou fazer aqui o pedido para o Rafael participar dessa live. Como vocês já sabem, o Rafael Bruno faz parte desse ministério. O Senhor tem falado bastante através da vida do Rafael, tá? Nós dois somos o Rafael Obreiro e eu, para ser obreira da Igreja Internacional da Graça de Deus, lá em Campinas. Também aproveito e faço aqui o convite para quem quiser estar participando dos cultos. Corre lá, participa na Avenida dos Expedicionários, número 80. Nós temos o pastor Márcio Fartioli, junto com a sua equipe, podendo aí nos ajudar a quem precisa. Hoje vai ter um evento bem especial com o reverendo João Batista às 18 horas. Então, quem quiser pode estar indo lá participar. Então, primeiramente, eu vou pedir para você, como é de praxe, a gente pede para que vocês estejam pegando aí a sua Bíblia, compartilha, dê o joinha, dê o coraçãozinho e dizer que todas as palavras que a gente fala aqui são reveladas. Por isso que o ministério chama a palavra revelada, porque vem do Senhor para que nós possamos estar falando aqui e transmitindo. Se o Senhor, se o Espírito Santo de Deus não nos falar nada, nós não temos a audácia, como eu sempre disse, né? É uma audácia mesmo. Falar algo que o Espírito Santo não nos revelou nos nossos corações, tá bom? E assim, dizendo também que, primeiramente, quando o Espírito Santo ele fala conosco primeiro. Então, estamos todos na mesma escola do Espírito Santo de Deus, é o que eu costumo falar, eu e o Rafael, né, Rafa? Quer falar aí uma palavrinha? Não, eu queria Não, eu queria primeiramente primeiramente hoje hoje e e com os com ouvidos os ouvidos abertos, abertos, a gente a venha gente falar, venha falar com falar nós com nós e e seja Deus Deus todo todo para para Deus. Deus. Perfeito. Então, meus queridos, a palavra revelada dessa semana está em Marcos 6, 23 e Pedro 1, 11. Eu vou, juntamente com o Rafael, explanar o Marcos 6 por inteiro, e aí a gente vai estar falando que o Espírito Santo tem nos colocado em nossos corações, tá bom? Então, eu vou esperar um minutinho para você poder pegar a sua Bíblia. Eu já estou com a minha aqui aberta. Vai aproveitando, já orando para o Senhor estar falando mais a seu coração, porque quem ministra é o Espírito Santo, né? Só para dizer, o Rafael está falando diretamente de Campinas, né, Rafa? Isso, eu E estou eu estou aqui aqui, e hoje que hoje está fazendo está fazendo essa E eu, da região de Vinhedo, tá? Então, somos de cidades diferentes. Algumas vezes a gente consegue conciliar nossos turnos de trabalho para a gente fazer os vídeos juntos, mas a maioria das vezes, como a gente está observando, não está dando muito certo, mas a gente não deixa de estar transmitindo o que o Senhor nos fala. Por isso que a gente está fazendo assim, não juntos, mas
em forma de pedido, né? Aí para poder estar participando. Tá bom? Então vamos lá. Em Marcos, capítulo 6, fala assim: Jesus retira-se para Nazaré. E partindo dali, chegou à sua terra e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: de onde vem essa sabedoria, essas coisas? Versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, de José e de Judas de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se dele. E Jesus lhe diziam: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. 5. E não lhe podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. E o Senhor falou bastante conosco sobre a honra e a fé. Eu não sei se você já ouviu falar, mas eu também é algo que eu não tinha ouvido falar, a não ser que o Espírito Santo disse, né? Sobre a fé e a honra. Pode ver que o Senhor estava falando ali, Jesus, que ele não tinha honra com seus familiares. As pessoas de fora o seguiam, as pessoas de fora sabiam quem era o Messias, que era o Filho de Deus, que veio para curar, que veio para salvar e para libertar. Porém, os seus irmãos, as suas irmãs, a sua própria parentela, não o reconheciam como profeta, como um ser enviado por Deus para fazer todas essas grandes obras. E aí fala no versículo 5 que ele não conseguiu fazer ali grandes obras por conta da fé. Agora, o que o Senhor entrega para nós nessa tarde é que quando nós temos uma fé pequena, pouca fé, nós também não honramos ao Senhor. Nossa, é profundo, né? Porque muitas das vezes nós ouvimos pregações que falam assim, que nós devemos honrar a nossos pais, que devemos honrar ao Senhor. Mas não sabemos como que se dá essa honra, não é mesmo? E honrar a Deus é a gente também trabalhar a nossa fé. Fazer com que aquela fé pequena se transforme numa fé grande. Uma palavra de Deus fala que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, o grão de mostarda era o menor grão da época de Cristo, mas quando plantado ele se transformava de uma árvore de mais de 3 metros de altura. A nossa fé tem que começar pequena e ser desenvolvida, ser trabalhada como uma plantinha que é cuidada e é regada até a ponto de ela estar grande. E quando a nossa fé é pequena, nós deixamos de honrar a Deus. E como diz aqui no versículo, ele não pode fazer muitas grandes obras, porque nós não temos a fé necessária e que com isso nós também não estamos honrando a Deus. Não é mesmo, Rafa? É isso mesmo, né? É isso mesmo, né? E uma coisa também que a é gente está discutindo, que a gente né? está discutindo, Às vezes né? a honra, Às vezes a honra, ela vai ela vir de vai pessoas que vir são de nem pessoas próximas, que são nem próximas, familiares, familiares, parentela, parentela, desconhecidas, desconhecidos, que vai vir a honra que vai vir verdadeira. a honra verdadeira. Faz com que a Ele gente faz tenha com que a honra, gente tenha né? honra. Não quer honrar a gente, Quer mas honrar alguém, a mas gente tem que honrar a gente primeiramente honra nós, primeiramente honrar honra, investindo a conhecendo palavra a palavra dele, dele, vendo, vendo, falando falando com com da da Bíblia, Bíblia, de sonhos. sonho. Nós devemos Nós honrar devemos ele. honrar a ele. É isso, É isso. obedecer Obedecer a ele, a ele, temente a ele, a ele, aquilo que ele aquilo que ele faz faz conosco, né? conosco. E a nossa fé ela Nossa vai fé ela vai crescer. crescer. Aquilo Aquilo que que é ele cada e vez cada mais. vez mais. Certeza que Deus Veja está que com a Deus está gente. com a gente. Muito bem. Capítulo 6, ele fala de quando Jesus ele se retirou-se para Nazaré e mais para frente fala da morte de João Batista. Esses versículos, eles se casaram entre si. Eles têm uma semelhança. E o que o Espírito Santo de Deus tem falado para nós é sobre a honra. Tanto João Batista
tanto Jesus, ele não recebeu a honra dos que estavam próximos a ele. Você imagina a decepção, porque Jesus, ele convivia com seus irmãos e ele esperava que aquelas pessoas o considerassem como um filho de Deus, como alguém enviado por Deus para fazer a transformação da vida das pessoas para salvar. Também João Batista, ele esperava que aquele rei que o aprisionou, que pediu para que decapitasse a cabeça de João Batista também esperava que ele honrava. Mas tanto os irmãos de Jesus, tanto o rei, não tiveram a fé naqueles homens. E por não ter fé, eles não o honraram. Eles podiam ter atitudes diferentes. Assim como nós também podemos, a cada dia, nos policiar e ter atitudes diferentes. É muito fácil nós entrarmos no desespero, na angústia. É muito fácil. Porque o mundo que nós vivemos, em cada situação, nós recebemos situações que nos causam estresse. E essas situações vão fazendo com que a nossa mente se desespere. Não somente a nossa mente, mas como o inimigo também traz essas situações estressantes para o nosso dia a dia. E se nós não nos policiarmos, nós estamos deixando de honrar a Jesus. Estamos deixando que o inimigo possa ver brechas em nossas vidas para que ele possa estar agindo. O inimigo, ele não é paciente, como algumas pessoas falam, porque o dom da paciência é algo que somente o Espírito Santo pode entregar para nós. Não é mesmo, Rafa? Mas ele é persistente. Então, ele vai começar a criar situações que nos causam estresse. Essas situações que nos causam estresse vai nos fazer desanimar, vai fazer com que nós deixamos de honrar a Deus, porque isso faz com que nós mostramos para Deus e para o mundo que nós não estamos tendo a fé necessária. E essa palavra, ela vem muito de encontro no meu coração. Claro que existem áreas em nossas vidas que a gente precisa cuidar mais. Eu tenho algumas áreas, né, Rafa? Sim, tem várias. Esses dias mesmo eu desabei, chorei. É bom desabafar, é bom chorar. Mas aí o Senhor já tinha colocado essa palavra e aí eu fico assim, me pondo a pensar, eu não estou honrando a Deus, porque eu não estou tendo a fé necessária. E como é que Deus pode agir milagres na minha vida se eu não estou honrando Ele? Não é mesmo? Vamos continuar. Vamos lá para o versículo 14, a morte de João Batista. E ouviu isso o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório. E disse, João, o que batizava, ressuscitou dos mortos. E por isso essas maravilhas operam nele. Outros diziam, é Elias. E diziam outros, é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse, este é João que mandei degolar. Ressuscitou dos mortos, porquanto mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo, manietado, no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Porque Herodes temia a João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atendendo-o e de boa vontade o ouvia. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, dava uma ceia aos grandes tribunos e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias e dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à jovem, pede-me o que quiseres e eu te darei. Vamos parar por aqui, o Espírito Santo está falando algo aqui. Então, veja que Herodes, ele gostava de ouvir João Batista, até certo ponto. Quando João Batista tocou na ferida dele,
e ele teve a oportunidade, ele mandou decapitar. Ele era o rei. Ele podia muito bem apagar o que ele tinha falado, em consideração a fé que ele mostrava ter, mas ele não tinha fé. E muitas das vezes nós nos encontramos em situações parecidas. Nós gostamos de ouvir até o que nos agrada, mas quando não agrada, a palavra de Deus, quando não nos agrada, a gente coloca a pessoa que está vindo falar conosco em cárcere. Em cárcere. Nós aprisionamos em nossas mentes como uma pessoa que não vem da parte de Deus. Quem é ela? Quem pensa ela ser ou pensa ele ser, não é mesmo? O julgamos, o condenamos e até o matamos em nossos corações. Então nós temos que tomar muito cuidado. É claro que tem pessoas que algumas vezes ela vem nos passar palavras que não vêm da parte de Deus. É por isso que nós temos que estar sempre em comunhão com o Espírito Santo, ter o dom do discernimento, para poder discernir quando a palavra vem da parte do Senhor e quando não vem. Mas veja que João Batista, ele não temia. Nem João Batista, nem Jesus. E assim deve ser nós, pessoas corajosas em Cristo. Porque Jesus, ele todo o tempo, ele sabia que aqueles homens, os próprios, da própria cidade deles, os próprios judeus, procuravam matá-los. Não foi as pessoas de fora, das cidades vizinhas, os ateus, aqueles que não acreditavam em Deus, que queriam matar Jesus, foi os de dentro. E muitas das vezes as pessoas que estão de dentro, os nossos familiares, os nossos parentes, os nossos melhores amigos, nos ferem com palavras, com ações. Mas nem Jesus, nem João Batista, sabendo da intenção deles, Jesus deixou de operar milagres, Jesus deixou de atender aquelas pessoas. Veja que Jesus não fugiu. Jesus não fugiu nem da própria morte. A não ser, quando fala a palavra que Jesus ele teve que se distanciar para que aquelas pessoas que queriam matá-lo, ele se distanciou. Por quê? Porque não era o tempo certo dele se entregar. Mas João Batista, um homem cheio, poderoso, como diz a palavra, no Espírito Santo, ele poderia muito bem pedir para que os anjos viessem lá e abrissem aquele cárcere. Ele sabia exatamente o que ia acontecer com ele, mas ele não deixou o medo e a angústia entrar no coração dele. Então, meu querido, minha querida, não deixe o medo e a angústia entrar no seu coração. Porque muitas das vezes, as pessoas que estão mesmo do nosso lado, elas são usadas pelo inimigo para trazer essa angústia, para trazer essa tristeza, mas não deixa que isso controle o seu coração. Tá bom? Quer falar algo, Rafa? Então, aí a gente entra na questão da honra. da honra. Ele sabia honrar verdadeiramente. Ele poderia fazer reclamar a Deus para libertá-lo. No momento lá dele se decapitar, clamado a Deus para que. Mas ele já sabia de tudo intervir. Ele sabia o Deus que ele tivesse honrado Deus, a decapitação dele, se entregasse de repente ajoelhado de frente dele, não o matasse. Mas ele não devia honra nenhuma a ele. Da maneira que queria, saber Deus. E que ele deveria a Deus, como outros Bíblia tiver com a minha mãe, aí, de Pedro, teve a honra. Ele foi crucificado. Crucificado da maneira que foi crucificado. Ele poderia naquele momento para Deus para se livrar, mas não honrar a Deus.
Esse é o meu fim, mas honre a Deus até o Tenha fé até o fim. E aí você vai estar honrando a Deus. É o que o Espírito Santo clama ao meu coração para ministrar comigo e ministrar. Você está tendo fé, então você está me honrando. Mas se você não está tendo fé, você não está me honrando. E é bem os que estão acompanhando a Cristo que não honra. Somos nós que conhecemos a palavra. Assim como o rei Herodes estava ouvindo a palavra de João Batista, pode-se dizer que era um amigo de João Batista. João Batista foi ter um amigo justo com um rei perverso, né? Mas ele sabia que ele era perverso e mesmo assim ele honrava a Deus, porque ele sabia o compromisso que ele tinha de transformar vidas. Você sabe do seu compromisso que é de transformar vidas, de pregar a palavra, de não enterrar os dons. Eu e o Rafael sabemos disso. A Espírito está sempre falando, não enterre esses dons, não enterre os dons que Deus deu para você. Mesma coisa ali com Jesus. Jesus ali vendo os seus familiares não o honrando. Eram as pessoas próximas, então somos nós próximos de Cristo, que estamos ouvindo a palavra, os seus discípulos, que deixamos de ter fé e deixamos de honrá-lo. Mas o Senhor, ele tem falado também, e tem pessoas aqui que têm fé no coração. E eu vou ler aqui o versículo que o Senhor canta aqui para eu estar falando, tá? E chegando, no versículo 21. E chegando uma ocasião favorável, que Herodes, no dia de seu aniversário, dava uma ceia aos grandes e tribuno e príncipe da Galiléia, entrou a filha da mesma Herodíada, dançou e agradou a Herodes e ao que estavam com ele à mesa. Disse então o rei a jovem, pede-me o que quiseres e eu te darei. Vou ler novamente isso aqui, ó. Disse então o rei a jovem, pede-me o que quiseres e eu te darei. Olha o que o Espírito Santo está falando, que tem pessoas aqui que estão agradando a Deus. Palavra revelada. Você tá eu não sei quem, o Senhor está falando que tem pessoas aqui que estão agradando a Deus. Pode pedir o que está no seu coração que Ele vai responder o teu pedido. Porque você agradou o Senhor. Provavelmente porque você está tendo fé, porque você está honrando. Tá? Quando eu li esse versículo, o Senhor cantava assim, fala para os que estão ali ouvindo, que eu vou atender o pedido do coração deles, porque eles estão tendo fé, eles estão me honrando. Eu não sei qual é a situação. Mas aquelas pessoas que também estão agindo com falta de fé, não é o fim. Não é o fim, não. Se levanta, se erga, busca força no Senhor. Você tem contigo o Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, aceita Jesus. É necessário para que o Espírito Santo habite em nós, o Espírito de Cristo, nós batizarmos em Cristo, aceitar a Cristo, aceitar ao Senhor. Não estou dizendo que é errado você buscar ajuda em pastores, você buscar ajuda em outras pessoas, mas o Senhor, Ele fala que a principal ajuda, a principal pessoa que você vai recorrer, porque Jesus é uma pessoa, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo é uma pessoa, é Jesus, é o Espírito Santo. Você tem que estar sendo guiado pelo Espírito Santo, ouvindo a palavra do Espírito Santo. Tá bom? Rafa? Não, irmão, outra coisa. Né? A palavra fala, Deus te dentro. Mas Mas para isso acontecer, você tem que honrar a Deus. Você está falando honrar a Deus. Está falando da honra a Deus. Honrar é seu bem a Deus. Honrar é seu bem a Ele. Aquilo que Ele está falando, você. Porque não adianta nada você pedir algo honrando a Deus. Primeiramente você tem que honrar a Deus, comece a cantar. que você vai começar a ouvir a voz do coração. E Deus E Deus vai honrar você. Deus quer honrar você. Mas para isso você tem que honrar. E em relação às aflições, nós passamos por aflições, você não pode se entregar. E até Paulo fala que nós temos
Nós não podemos nos entristecer por algo que por algo que aconteceu, por algo que foi falado para o outro. Chorar Chorar é bom, tava falando. Chorar é bom. Chorar é bom. Tem momento de ano mesmo. Mas você não pode aceitar isso. Não pode deixar o afetar e são vão ser com Deus, porque você porque vê você vê o problema maior. Isso não Isso não é é honrar a Deus. Tristeza, aquilo que Aquilo que está está afetando aflições, não faz tudo. Mas nós temos temos que nem bom, que a gente está falando aqui, no o momento da morte dele, e é um momento, imagina a situação de chegou, foi preso. sai, Você vai ver que aí dizia aquele homem com aquela foice. Imagina a situação. Mas então, você que está passando de vida financeira ruim, de doença, alguém olha para Deus, honra a Deus, porque vai honrar você, certo? É isso que eu tenho para falar e o que o o Espírito Santo está falando. Honra a Deus, Porque ele em qualquer momento você Pede que ele vai atender o seu pedido. É para alguém aí que está ouvindo essa palavra. Deus está trazendo uma palavra de esperança para você, ao seu coração. E você que está aí dizendo, mas Fernanda, você não sabe, eu estou aqui num leito de hospital, eu estou com um diagnóstico, os médicos disseram para mim que a minha causa não tem mais jeito. Começa a ler a palavra, começa a ouvir a palavra. A palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir. Então, procura ouvir um servo do Senhor, um servo levantado por Deus. Quando você for ler a palavra, lê em voz alta, aquela palavra vai começar a entrar em você, vai começar a trabalhar todo o teu ser, a tua alma. Eu me lembro que nas primeiras aulas de teologia, a professora falava assim, olha, a forma mais fácil de você decorar os versículos é toda vez que você for ler a palavra, você falar em voz alta. É um método de decoração. Agora, você imagina você ler a palavra em voz alta e quando você começa a falar as palavras no mundo espiritual, as palavras têm muito poder. As palavras da Bíblia são palavras transformadoras. Então, você começa a ler a Bíblia em voz alta, o mundo espiritual começa a ser transformado ao redor de si. Primeiro que quando você começa a louvar em voz alta, a sua casa ter louvor, você começar a ler a palavra em voz alta, você falar palavras edificantes, os demônios, os inimigos, eles não conseguem ficar naquele local. Eles não conseguem. É como se aquilo ali queimasse eles, entende? Eles correm. Então, vamos começar a mudar os nossos comportamentos. A fé, como disse uma amiga minha, é como uma plantinha. Você coloca a sementinha na terra, numa boa terra, você tem que querer fazer aquela fé crescer. Não é? Você tem que confiar em Deus, você tem que reconhecer que Jesus, ele é o dono da tua vida. Que você não tem mais as suas próprias vontades, os seus querer, né? E aí você pega aquela sementinha que é sua boa vontade e começa a cada dia a fazer pequenas mudanças no seu dia a dia. Então, se vem alguma pessoa com uma palavra de desânimo, você já começa, não, essa palavra não pode fazer com que eu fique desanimada, triste. Não, eu chorei agora, mas vou me levantar. Eu lavei a minha alma aqui, chorei tudo que eu podia. Eu dei esse gostinho para Satanás, né? De me ver chorar. Mas agora eu vou me levantar. Eu vou honrar Deus com a fé.
Eu vou começar cada dia a ler um versículo da Bíblia e ler em voz alta. Eu vou começar a colocar louvores na minha casa. Ao ir ao trabalho, ao voltar do trabalho, eu vou começar a me edificar, a ouvir louvores. Tenha certeza que quando você menos vê essa plantinha que você está ali regando, vai dar uma árvore muito maior até do que a árvore do grão de mostarda. Porque Jesus usou o grão de mostarda, que era o grão que tinha naquela época, o menor grão daquela época. Deus, ele quer que a gente comece a carreira com uma fé pequena e termine ela com uma fé grande. Porque o Senhor está falando que aquele que não tem a fé necessária, ele também não honra a Deus. E sem a honra a Deus, não é possível operar milagre em nossas vidas. Não é possível operar o que Ele quer. Mas tem pessoas aqui que Deus está falando. Pede o que você quiser que Ele vai dar. Porque você está honrando a Deus, tá? Você está tendo a fé necessária. Vamos continuar. Que o capítulo 6, ele tem muitas revelações lindas para nós. Então, no capítulo 6, versículo 30, a primeira multiplicação do pão e peixes. Os apóstolos juntaram a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito, como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, presta atenção nesse versículo, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinha tempo para comer. E foram sós no barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram e correram para lá, a pé, de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles e aproximavam deles. Gente, quem correu para Jesus foi as pessoas que nem tinham ouvido falar dele. Não era as pessoas que conviviam com Jesus na mesma cidade. E muitas das vezes nós agimos assim. Muitas das vezes, existem eventos em nossas igrejas que é para nos edificar mais, ou nós, no dia a dia, podemos nos edificar mais, e nós não fazemos assim. E os que estão mais buscando a Deus, como aconteceu naquela época, e pode estar acontecendo nos tempos de hoje, são as pessoas que nunca ouviram falar da palavra de Deus. São as pessoas que estão mais avivadas em Cristo, aquelas que nunca ouviram falar da palavra de Deus no começo. E Jesus saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Vamos parar por aqui. Aí o Espírito Santo está falando assim, nós temos que fazer a obra para Deus, nós temos que cuidar das outras pessoas, mas nós temos que tirar tempo para cuidar do tempo do Espírito Santo, que somos nós. Somos responsáveis pela nossa saúde. Jesus teve fome e ele pediu para que os discípulos fossem para uma cidade, para um vilarejo deserto, para que eles pudessem se alimentar. Mas ele foi. Chegando lá, a população o seguiu, porque sabia que somente Jesus, somente Deus pode operar milagres. E aquelas pessoas chegaram antes de Jesus. E o que Jesus fez? Ele teve compaixão. Aí aqui está o segundo mistério, que além de que quando nós não honramos, nós também não temos tanta fé necessária, de nós cuidarmos de nossa saúde, de nossa vida, mas as nossas vidas não estão em primeiro lugar. Quando vidas de outras pessoas estão necessitadas, Jesus colocou a fome dele em segundo lugar, para alimentar multidões. Diz que havia poucos peixes e poucos pães, mas Jesus ele colocou ali a fome dele em segundo plano, a fome dos discípulos em segundo lugar, para alimentar aquelas pessoas. E à medida que ele abençoou aquelas pessoas, o que poderia ter poucos pães para os discípulos e para ele, houve fartura. Por quê? Porque quando nós abençoamos outras pessoas, Deus faz farturas em nossas vidas. Olha o mistério. Quer falar, Rafa? Não, é essa questão do amar ao próximo.
É claro que nós devemos amar o próximo, aquele que necessita. Deus fala, Nós ficamos em nossos filhos é aquele casos, irmão. caso, não. Nós devemos fazer Nós devemos fazer não isso, podemos não podemos ficar ficar desamparados no outro país. E mais uma questão E que mais você uma até questão que você até colocou, colocou, nós devemos cuidar nós de temos nós, que cuidar de temos nós, tempo para o nós. tempo para nós. Então, às vezes a gente Então, a gente próximo é o melhor do é o próximo, melhor do esteja próximo, bem, esteja bem, todas. mas Mas aí, aí, a gente e está a olhando gente para está olhando a nossa para a nossa situação, em relação à situação, saúde, em relação à em relação a saúde, em tudo. relação a tudo. A gente tem que ter esse cuidado Esse também, cuidado também com isso. com isso, E a gente olhar e a gente para olhar tem que olhar como como porque a gente quer sempre o porque a melhor gente do quer sempre o próximo, melhor do próximo, mas está olhando para o está olhando para o espelho e vendo, olha, eu preciso mudar mudar isso, essa vida. vida. Então, Então, olhar para o próximo, claro, é muito porque próximo, porque o próximo situação que você situação pode estar que você ajudando. pode estar ajudando ele. Mas muitas vezes Você não tem olha para você. olha para você. E você mesmo. Você mesmo. Então, a gente tem Então, que ter esse discernimento olha, eu preciso de eu tempo, preciso fazer algo por mim também. Olhar para mim, porque eu preciso porque eu preciso também dar ajuda. Muitas vezes você tem Muitas vezes você tem que buscar Deus. como você Como ora por uma você pessoa, ora por uma pessoa, está buscando aquilo por uma pessoa, você tem que fazer você tem que fazer da mesma forma. Deus trazendo a ele aquilo que está aquilo te que está te afligindo, afligindo, porque ele vai ele vai cuidar de você. Aquilo que você Você está de si próprio. só. Então é Então é importante também cuidar do cuidar do próximo, sim, mas também mas também cuidar de si mesmo, para sempre para ser o sempre melhor para ser o melhor para a sua vida. Jesus mostra aqui que ele tinha preocupação com a saúde dele, com o bem-estar dele e também com os discípulos. Então Jesus está falando, você tem um cargo na igreja, você é um trabalhador, você está dando o seu máximo no seu trabalho, na sua família, mas você tem que tirar tempo para você, porque o Espírito Santo, você está habitando em você está sendo moradia de um Deus. Então você não pode permitir com que doenças venham entrar no seu organismo por deszelo, por falta de zelo com a tua saúde. O Espírito Santo está falando isso. Eu vou dar um testemunho, tá, gente? Já vai fazer 1 ano e 8 meses que a minha mãe faleceu. E eu sempre falo pro Rafa, minha mãe era a pessoa mais incrível que eu já conhecia. É um coração, assim, maravilhoso. Mas ela sempre se colocava em segundo plano. A gente tem que ter um equilíbrio, né? Eu falava, mãe, eu marquei médico para mãe. A mãe vai, não vou. Mãe, vamos fazer uns exames de rotina? Não vou fazer, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo, porque se eu não fazer isso... Sabe o que aconteceu? É claro, era o tempo dela, Deus tinha que recolher naquele tempo, né? Mas talvez o sofrimento não fosse necessário. Muitas vezes nós trazemos sofrimento para as nossas partidas que não precisamos. Tá? Então aí a minha mãe ela acabou diminuindo muito a imunidade dela. Ela já tinha uma doença que fazia com que diminuísse, mas acabou diminuindo mais porque ela não acabou cuidando dos horários do sono, não acabou indo nos médicos que eu sempre falava para ela, que eu marcava. E assim, gente, a gente não pode obrigar as pessoas a fazerem as coisas, né? Embora a minha vontade dá para pegar ela, amarrar ela e falar, agora você vai no médico, sabe? Você vai. E aí a minha mãe acabou desenvolvendo uma pneumonia, tá? Que podia ter sido tratada melhor de uma forma hospitalar, sendo internada, mas foi a opção dela. Então, gente, Deus ele está assim falando para nós cuidar da nossa saúde. A gente tem sim que se preocupar com as outras pessoas e dar o nosso melhor no nosso trabalho, na nossa família, no nosso ministério. Mas a gente tem que cuidar da nossa saúde. O melhor para Jesus, isso Deus não abre mão, não, tá? Mas também a gente tem que ter um equilíbrio. A gente tem que ter um equilíbrio em nossas vidas. Bom?
Vamos continuar lá no versículo 35, no capítulo 6 de Marcos. E como o dia fosse já muito adiantado, seus discípulos se aproximaram dele e disseram: o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondeu-lhes dizendo: dá-lhes vós de comer. E eles disseram: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer. Muitas das vezes Jesus está do nosso lado falando para a gente fazer algo que a gente entende completamente diferente. Primeiro mistério. Segundo mistério desse versículo aqui. Nós temos que ter sensibilidade com a dor das demais pessoas. Reclamamos que muitas pessoas nos observam, não vê o que a gente está passando, mas a gente também age igual. Esses discípulos estavam vendo que eles estavam com fome, multidões, no meio do sol. E estavam falando para Jesus, para quem? Para o próprio amor, deixar aquelas pessoas irem embora e ter o que comer. E aí Jesus vem, chama a atenção deles, Jesus está chamando a nossa atenção, o Espírito Santo. Vá você fazer a diferença. Se tem pessoa lá que está vendo que está passando fome, não pede para outras pessoas ajuda, não. Não conta com a ajuda de outras pessoas. Vai você. Se você está vendo que tem um irmãozinho que está precisando de oração, pede para o pastor também, mas vai você também ajudar aquele irmão. Eu não sei qual é a situação aí que você está passando, mas o Senhor está falando, vai você. É você, a diferença tem que partir de você. Tenha sensibilidade, tenha compaixão. Cuide de você mesmo, mas tenha compaixão por os demais. Tá bom? Rafa? Isso é uma situação que acontece muitas vezes. Fala com você. Eu falo com você. Vai que aí absurdo, né? Absurdo, né? Vou fazer isso. Vou fazer isso. Para o outro fazer. Eu não posso estar fazendo isso. É que se coloca para baixo, né? Diminui em relação a isso. A gente é atento ao e a partir do nós ouvirmos que pedir, nós fazermos aquilo. É um passo. Deus quer que nós honramos ele. O que ele está falando? Então, no caso dele, vamos completar uma oração. Falou para você lá, fala de situação normal. Você pode ajudar aquela pessoa. Deus está falando lá fazer. Vai fazer isso. Atrasando algo que Deus. Você ajudando aquela pessoa. Deus vai te trazer muito maior do que aquela pessoa. Exatamente. E vai ser bom também. Para Deus você poder ajudar alguém de uma forma, uma paz, uma tranquilidade. Você vê que levanta. Exatamente. Olha só. Deus está na frente. É uma boa obra. Está na sabedoria de Deus? Vai. Que Deus vai prover o que você está precisando. Não tenha dúvida. Mas, Fernanda, eu tô cansada. Rafael, você não sabe como é que a minha vida é correria. Eu vou lá de correria, minha vida também é bem corrida, né, Rafa? As pessoas falam para ver como é que você está conseguindo dar conta. Às vezes eu me pergunto também. Mas eu tô falando, ó, é um bom propósito. Eu tô na frente, pode ir, que eu vou tirar o cansaço. Pode ir, que eu vou dar o que você precisa. Mas, Fê, eu não tenho nada aqui na minha despensa. Se você abrir minha geladeira, você vai ver que eu não tenho nada. Como é que eu vou ajudar alguém? Dá que Deus vai multiplicar. Dá. Quer ver milagres? Seja o transformador primeiro em Cristo. Você vai ver milagres na sua vida. Aqui fala assim, ó. No versículo 41. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos aos céus e abençoou e partiu os pães e deu aos seus discípulos para que
pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. Ah, mas Fernanda, Deus proverá na minha vida, Deus proverá na vida do meu amigo, daquela pessoa. Jesus não foi lá, colocou as pessoas em grupo de 50, em grupos de 100. Ele falou para os discípulos, ele fala para você, para mim, vai lá, faz. Dá o primeiro passo, porque eu vou chegar e eu vou fazer o milagre. Primeiro, tem uma atitude diferente, que Deus vai operar um milagre. E aí, aquele pouquinho que você tinha, Deus vai fazer ser muito mais. Porque no reino de Deus é soma. O reino de Deus é soma. Eu não estou falando aqui de questão de dízimo, essas coisas, não. Eu estou falando de você repartir o que você tem. É a palavra de Deus que Deus colocou no teu coração. É o amor que você tem que repartir. É a comida que você tem que repartir. O dinheiro também. Vai lá que Deus vai multiplicar ainda mais. Porque quando você vai, crendo que Deus já está lá, você está honrando porque você está tendo fé e você está exercendo a fé. Não é mesmo, Rafa? Isso mesmo. É obedecer. É obedecer. É simples assim. Obedecer aquilo que Deus falou para você fazer. Sem titubear. Que Deus vai fazer. Deus vai fazer. O primeiro passo. Nós damos o primeiro passo. E vai fazer. Foi o caso. Todos fizeram. E isso. Então, Sempre que for fazer algo, nós devemos completar o primeiro passo. Porque depois Deus vai agir e completar. Vai que seja Algo perfeito para todos. Exatamente isso. Vamos chegando aqui ao final do capítulo 6. Tem grandes palavras aqui, né, que o Espírito Santo está falando. Vamos lá para o versículo 45. Jesus anda por cima do mar. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-o despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os que se fatigavam a remar, porque o vento lhe era contrário. Perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Versículo 49. Mas, quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos. 50. Porque todos o viram e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. 51. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Esse vento forte que está falando aqui, a gente pode aplicar para nossas vidas, né? É aquelas situações estressantes no nosso dia a dia, é aquelas situações que o inimigo coloca com toda a força que ele tem para nos fazer desanimar. Esse é o vento contrário. Mas aí Deus fala assim, tenha coragem, não temas. Assim como aqueles discípulos estavam cansados, coloca toda a sua preocupação em Cristo, que Ele vai tirar todo o cansaço, toda a fadiga. Quando nós estamos a cada dia mais procurando ter mais tempo com Jesus, é muito gostoso, porque quando você vai dormir, você fala assim, nossa, meu dia foi tão tribulado, com tantas coisas, tribulado assim é modo de dizer, tá? É tantas coisas que eu resolvi hoje no dia a dia, mas eu não tô sentindo aquele cansaço, sabe? Eu sinto, assim, Jesus revigorando meus ossos, meu sangue. Eu sinto revigorado. Sabe? Então é isso que a gente tem que sentir ao longo do dia. Então a gente tem que a cada dia a gente estar se alimentando da palavra, para a gente não deixar o cansaço tomar conta da gente, que os ventos contrários venham tomar conta da gente. Tá? E aqui os discípulos, eles estavam no mar, né? Ali, posso dizer assim, despreocupados. Não estava contando com aquela situação. E assim estamos nós. A gente está, muitas das vezes, em nossas vidas, preocupados com algumas situações. De repente,
é aquele problema de saúde que surge, é um acidente na família que surge, aí você fala, ai meu Deus, por que isso está acontecendo na minha vida? E começa a se desesperar como se eles fizeram. Mas se a cada dia nós estamos nos alimentando, trazendo o alimento para aquela plantinha que é a fé, quando chegar a situação, nós não vamos deixar que esse vento venha abalar o nosso barco, a nossa vida espiritual, que é o nosso barco. Nós não vamos deixar isso acontecer. Então, é necessário sim, a cada dia, a gente se preparar, tá? Para o nosso noivo. Já dizemos aqui em lives anteriores que nós somos a noiva de Cristo. Temos aliança, assim, como eu e o Rafa estamos noivos, temos uma aliança com Cristo. Então, ele espera a cada dia, como o noivo espera, ouvir a nossa voz. Não é assim? Quando a gente está num relacionamento, a gente não espera uma atenção, a gente espera que aquele parceiro esteja sempre próximo a nós. Também é assim com Cristo. Ele já preparou lá a nossa moradia. Ele fez a parte dele. Ele veio, pregou a salvação, morreu na cruz, trouxe o Espírito Santo para a gente e preparou moradia para nós. Agora cabe a nós a gente manter essa aliança cada dia com a nossa fé, com o nosso preparo espiritual, para poder um dia subir e morar nos aposentos que tem lá nos céus, que é a Nova Jerusalém, tá bom? Continuando e terminando aqui o capítulo 6. Lá no versículo 54. E saindo eles do barco, logo o reconheci. E percorrendo toda a terra ao redor, começaram a trazer eleitos, onde quer que sabiam que eles estavam, os que achavam enfermos. E onde quer que entravam, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste. E todos os que lhe tocavam saravam. Aqui está falando quando Jesus, depois dessa situação do barco, da grande tempestade, eles foram para uma aldeia e ali muitas pessoas levaram os enfermos até ele, crendo que poderia ser curado aquela situação que eles estavam passando. Muitas eram situações de doença. Então, o Espírito Santo está falando aqui para você. Corra para Jesus, corra, pede para Ele. Ele é o melhor remédio. Os remédios que nós tomamos, existem efeitos colaterais. Tomamos remédio para dor de cabeça, mas gera problema no fígado, como o paracetamol. Mas Jesus é o comprimido certo. Se você cada dia tomar um comprimido de Jesus, que é a oração, que é você estimular a tua fé, a cada dia trabalhar a tua fé, que é esse remédio poderoso, Jesus em você, você vai ver as situações sendo descomplicadas. O Sermão da Montanha, quando Jesus fala assim, se você tiver fé, você vai fazer com que essa montanha seja removida. Quer dizer, não é que a montanha vai ser removida, não. É que aquela situação montanha, aquela situação complicada vai ser removida. Está entendendo, minha querida? É isso que o Espírito Santo está falando para nós no dia de hoje. Eu ia falar nessa tarde, mas ainda não é tarde, é 11h35. É isso que ele está falando. Corra para Jesus todos os dias, não importa o cansaço que você tiver. Outra coisa, não enterra os dons que Deus deu para você. Mas, Fernanda, mas Rafa, eu não sei que dom é esse. Ora, você crê que o Espírito Santo pode falar com você? Que Jesus fala com você? Jesus fala com você até no suar do canto dos pássaros. Quando você está muito assim, nervoso com alguma situação, aí vem um pássaro, canta perto de você, ele está querendo te acalmar. Jesus cuida de todos os detalhes. Deus é Deus de detalhes. Se você não consegue ouvir a voz ainda do Espírito Santo, ele vai levantar uma pessoa para falar com você. Viu? Mas busque ter essa comunhão com o Espírito, para que ele possa, a cada dia, falar com você como um amigo. Tá bom, Rafa?
não é isso. Não podemos deixar o nosso Deus. Deus ele vai honrar a gente, Deus quer o melhor para nós. E ele sabe cuidar de nós. Nós vamos passando, mas de uma forma ele compor a paz que precisamos. Nós só devemos estar bem. O problema não pode ser maior do que as Os problemas vão acontecer, sim, só que a gente não pode honrá-los. A gente tem que sempre Deus e saber, olha, Deus já me tirou o dia certo. Para tudo, nem que você disse o remédio, você toma um remédio, fala com Deus não tem. Deus traz a decepção que não vai trazer efeito. Vai ser o remédio perfeito. O remédio perfeito é você buscando a ele mais. Serve para a gente falando aqui, mas para nós também. Em algum momento nós falhamos nisso, que nós possamos voltar para o caminho certo. E essa é a melhor coisa que a gente deve fazer. É verdade. Todo mundo buscar Deus. Deus vai trazer a solução para em meio às dificuldades, os problemas que vierem acontecer. Deus vai trazer a solução. Deus é o médico dos médicos. É aquilo que não vai trazer colateral. Não, ele vai trazer o perfeito para nós. Verdade. Olha, eu costumo falar assim sobre comprimidos de alegria. O Rafa sabe, né? Uma coisa entre nós, comprimidinho de alegria. E aqui o Senhor está falando que Jesus é o comprimido de alegria. Mais do que isso, ele é o comprimido perfeito. Né? O remédio ele tem efeitos colaterais. Jesus é o remédio perfeito. Não tem efeito colateral. Eu não estou falando aqui que você, a partir de hoje, vai jogar seus remédios fora. Vai falar, não, a Fernanda falou que o Jesus é o comprimido perfeito. Mas eu estou falando que a cada dia você tem que se alimentar da palavra, trazer Jesus para a sua vida. Que não vai faltar para você a alegria necessária, o cansaço, aquele cansaço, sabe? Que faz com que você queira parar. Isso não vai acontecer. Você vai ter o cansaço físico, mas a mente vai estar assim revigorada, a alma vai estar assim revigorada. Ele é saúde para os nossos ossos. É que a palavra de Deus fala. Agora nós vamos em Pedro 1:11. Que é a outra palavra revelada, e as palavras reveladas que o Espírito Santo dá, todas elas se encaixam entre si, isso é algo assim muito lindo. Em todo esse tempo de ministério, de palavra revelada, não teve uma que não tivesse em acordo com a outra, tá? Então eu vou dar um minutinho para você lá em Pedro 1:11, e a gente já está encerrando a palavra revelada do dia de hoje. Vamos lá. Pedro 1:11 fala assim: indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Continuando. Aos que foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregavam o evangelho para quais os anjos desejavam bem atentar. Então eles estavam perguntando quando que Jesus voltaria, como que seria, né? A segunda volta de Cristo, buscando se perguntando,
Mas quando? Quando? Porque sempre fala que Jesus vai voltar. Mas a gente tem que entender que você ver a face de Cristo pode ser pelo arrebatamento, mas pode ser o dia de Deus te recolher. E você tem que estar pronto. Você tem que estar pronto. Esse tempo a gente não sabe, a gente pode ver os sinais, né? E olha o que diz aqui, ó, no versículo 5. Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. A salvação. Olha, não deixa para o último minuto, igual as virgens imprudentes, se eu não me engano, acho que em Marcos, capítulo 5. Pregamos isso? Seja pronto para o noivo. E quando nós não estamos com a fé muito trabalhada, nós não estamos honrando a Deus. Então, olha como é importante a gente trabalhar a nossa fé cada dia para honrar a Deus. E quem não honra a Deus, como Ele pode nos colocar nos aposentos dos céus? Como Ele pode nos honrar? Se não honramos o nosso noivo, o noivo vai honrar você? Se você constantemente você esquece de falar com o seu noivo, com sua esposa, com seu namorado, se você constantemente deixa ele de lado, ele vai se importar também com você? É claro que Jesus se importa com isso. Mas eu quero dizer, como que ele pode honrar se você não honra? No mundo espiritual é soma, é dando que se recebe, tá? Rafa? Não, é isso. Repetiu bem. Tem que trazer Deus para perto, estando no meio de tudo e raciocinar as coisas. Nós não sabemos a situação do mundo, aquilo que está acontecendo. E a palavra vai ler, mesmo, está entendendo. Você vê que é o tempo de Deus que está acontecendo. A gente não sabe a hora, o momento. Mas nós devemos estar preparados para tudo isso. Eu termino aqui dizendo que a fé ela é mais preciosa que o ouro. E a fé faz com que nós honramos a Deus da maneira com que agrada. Quando não temos fé, não honramos a Deus. É muito mais profundo do que nós imaginávamos, não é mesmo? E é isso que o Espírito Santo tem falado. Meu querido, minha querida, a live está chegando ao final. O Espírito Santo tem bradado nossos corações até aqui, tá? Então, eu vou pedir para você colocar a mão no coração, que eu e o Rafael vamos fazer uma oração para você, tá bom? Vamos lá, Rafa? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós oramos, Senhor, nesse momento, para que eu, Rafael e as pessoas que estão aqui nos ouvindo, Senhor, venha a cada dia trabalhar a fé, para que nós possamos honrar ao Senhor, conforme o Senhor tem colocado em nossos corações. Pai, que nós não venhamos nos desesperar nas situações difíceis. Muitas vezes o inimigo vem colocando ventos fortes em nossas vidas. Mas se nós a cada dia nos estivermos nos alimentando da palavra, ouvindo a palavra, tirando um tempo para o Senhor, a nossa fé vai ser uma fé madura. Permita, Senhor, e nos ajuda que a nossa fé venha a ser madura em ti. Senhor, nos ajude para que nós não venhamos, Senhor, distanciar do Senhor. Faz com que a gente venha cada dia, Senhor, ter vontade de te buscar. Nos ajuda, Senhor. E, Pai, se tem pessoas aqui, Senhor, que estão em situações assim, impossíveis para ela, meu Deus, venha fazer, Pai, uma transformação nessas vidas, meu Pai. Venha trabalhar, Senhor, no intelecto, venha trabalhar na saúde, Senhor Jesus. Pai, faz com que elas venham entender como que a fé, como que tem que crescer a fé, como que a fé pode operar maravilhas na vida dela.
assim como o Senhor tem falado comigo, com o Rafael. Pai, abençoa essas vidas, abençoa esses lares, abençoa o trabalho. Senhor Jesus, abençoa tudo quanto é deles, Senhor. E faz, Senhor, com que nós venhamos estar sempre de mão dadas com o Senhor. Não deixe com que nós venhamos soltar de suas mãos. Pai, guarda nossas famílias, nossos familiares, nossos amigos. E também, Senhor, colocamos em tuas mãos aqueles, Senhor, que também nos perseguem. Pai, que eles venham ter a oportunidade de conhecer a tua palavra. Senhor Jesus, deles te aceitarem, Senhor. Trabalha no coração e na fé deles, Senhor. Senhor, nós te agradecemos por essa rica oportunidade. Em ti oramos e agradecemos. Amém. Queridos, eu quero agradecer, eu e o Rafael, por cada minuto que vocês ficaram aqui ouvindo a palavra do Senhor. E aí já está marcando aí o compromisso, tá? Daqui 15 dias nós vamos estar orando ao Senhor para que Ele venha estar falando a palavra dEle. E aí daqui 15 dias nós nos encontramos novamente, tá? Em forma de live para poder estar falando a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês. Compartilhem essa live. E não esqueçam, somente através da fé que honramos o Senhor, tá? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.